10 grandes temas de pré-história. Caminhamos rapidamente para o final, hoje o nono, amanhã o décimo, ambos já do período que nós podemos considerar das idades dos metais. O cobre, bronze e ferro, no caso de Portugal, do sul da Península Ibérica e de outras partes da Europa, designadamente na região balcânica. Noutras partes da Europa não há idade do cobre e, portanto, seria só bronze e ferro. Mas vejamos primeiro esta fase mais antiga das idades dos metais, o que podemos chamar de processo de calcolitização, ou seja, de passagem do Neolítico para a idade do cobre. E, designadamente, um mecanismo ou um fenómeno bastante interessante, importante, que foi estudado pela pré-história, pelos pré-historiadores nas últimas décadas. Não é algo que seja reflexão que se tenha tido desde os inícios dos estudos pré-históricos, portanto é digamos, um desenvolvimento mais recente da investigação em arqueologia pré-histórica, em pré-história, e que se dá pelo nome de Revolução dos Produtos Secundários, aqui com e o depois. Bom, o que se trata aqui? Vamos ver. Quando nós observamos as sociedades de agricultores e pastores do Neolítico, nós verificamos que existe uma grande diferença entre as fases mais primitivas, aquilo que nós podemos designar por camponeses simples ou primitivos, e as fases mais evoluídas, os camponeses evoluídos, sendo a diferença aqui estabelecida ou no final do Neolítico e na passagem já para o Calcolítico ou a Idade do Cobre. As diferenças são notórias. Se nós tomarmos como exemplo o território português, nós verificamos que o Neolítico mais antigo data do sexto, inícios do quinto milénio antes de Cristo, e vivia-se em aldeias, próximo de linhas de água em solos arenosos. Grutas necrópolis eram utilizadas para deposições primárias de enterramentos, e estas comunidades de camponeses simples, primitivos, tinham aquilo que se chama o pacote neolítico, incluindo a cerâmica decorada. Já vimos tudo isso em anteriores sessões desta nossa deambulação. Depois há um neolítico médio, algo obscuro, devo dizer. Muitos autores tendem a juntar as duas coisas, Neolítico Antigo Inicial, Neolítico Antigo Evolucionado. Este Neolítico Médio, em muitas reflexões, muitas interpretações de pré-historiadores portugueses, tende a esvaziar-se um pouco, mas enfim, mantenhamos-lo aqui como o quinto e o início do quarto milénio antes de Cristo, em que há a banalização do pacote neolítico inicial. Por exemplo, a cerâmica deixa de ser profusamente decorada para se tornar uma cerâmica lisa, e esse é um aspecto que revela que ela se tornou, diria, banal. Os territórios ocupados já são mais, também não só os mais litorais, mas o interior, e os solos começam a ser não só usados para a agricultura, começam a não ser só os solos arenosos, mais fáceis de trabalhar com instrumentos rudimentares, por exemplo, machados, enxós de pedra polida simples, mas evidentemente com menos capacidade de produção agrícola. Já se passam a utilizar alguns solos argilosos, mas solos argilosos leves, quer dizer silto-argilosos, não de argilas propriamente ditas, e e há novas práticas funerárias, designadamente aquela mais importante de todas, de que falámos abundantemente já, a monumentalização da morte, ou seja, os monumentos megalíticos, para falar rapidamente. Depois, nós no Neolítico final e já na passagem para o Calcolítico inicial, temos uma realidade histórica bastante diferente. Estamos a falar de meados e finais do quarto milénio antes de Cristo, e surgem o quê? Os primeiros povoados fortificados. Portanto, uma ocupação já não nas zonas das terras de cultivo, muito próximo delas, digamos nos limites das planícies fluviais, aluviais, mas já um pouco mais em altura, na periferia dessas planícies, e com o sistema de fortificação. Os ambientes e a economia são também mais variados. Há a agricultura, há a pecuária, há a exploração dos recursos minerais. Há sepulcros muito mais variados, não só já os moinhos megalíticos e as grutas, mas também os sepulcros de falsa cúpula e até chamadas grutas escavadas na rocha, mais tecnicamente designadas por hipogeus. E há a cerâmica com novas temáticas decorativas, novas formas, passa a haver novamente, é reintroduzida a decoração, as cerâmicas passam a ser decoradas, mas também há novas formas, documentando novas funcionalidades. Portanto, mais complexa, uma sociedade mais complexa ou mais evoluída, se quiser utilizar aquela designação. O autor, pré-historiador, que primeiro
se referiu e utilizou a expressão revolução dos produtos secundários ou a importância de produtos que não são os mais inicialmente usados pelos agricultores primitivos, que eram obviamente basicamente a carne dos animais, os animais usados para obter carne, alimento, e nas plantas, pois aquilo que a partir do trigo ou da cevada ou do centeio se podia obter, basicamente as papas, digamos, algum trabalho do pão também, etc. Portanto, esse tipo de usos diretos e mais limitados. O primeiro autor a referir isto, novos usos desses bens cultivados ou domesticados, foi o Andrew Serrat. E designadamente numa coletânea de textos muito interessante, um volume antigo, dos primeiros locais onde ele referiu isto, em 1981, este coletânea de estudos de homenagem a David Clarke, Pattern of the Past. Depois o assunto é desenvolvido, há muita literatura, mas refiro este texto aqui dele, aqui neste que se chama-se Arado e Pastorícia, aspectos da revolução de produtos secundários. Portanto, cá está a designação. Refiro por ser, digamos, o original. O primeiro. Nós podíamos rapidamente resumir, já não só para Portugal, mas em termos assim um pouco mais genéricos, as características principais das diferentes fases do Neolítico até chegar à Idade do Cobre. O Neolítico mais antigo, entre 6.000 e 3.000 a.C., números redondos e que variam muito de região para região, evidentemente. A tecnologia do trabalho da terra é da enxada. Os animais são utilizados para extrair carne. Os solos usados para a agricultura são siltosos e arenosos e siltosos. Como sabem, os siltes são sedimentos de granulometria intermédia entre a areia e a argila. Os povoados são aldeias indiferenciadas, não fortificadas e a baixa altura, a baixa altitude. E a sociedade é uma sociedade igualitária, uma sociedade camponesa primitiva igualitária. Se passarmos para o Neolítico final, calcolítico e inícios da Idade do Bronze, temos uma outra realidade histórica. Estamos a falar de números também muito redondos, de 3.000 a 1.000 a.C. Noutras regiões será muito mais antigo que isto, não é? Em Portugal falaríamos só até 2000 a.C., a Idade do Bronze, portanto, segundo milénio a.C. A tecnologia é do arado leve e carro de rodas maciças, reparem, completamente diferente. Há aqui novos elementos tecnológicos fundamentais que vamos falar abundantemente a seguir. Os recursos animais já não são só a carne, é também a leite, a lã, a tração. Os solos utilizados já são solos leves, argilosos leves. E o povoamento de aldeias fortificadas e monumentos funerários regionais. Também a sociedade deixa de ser totalmente igualitária para passar a ser uma sociedade onde já há linhagens baseadas nos chamados grandes homens. Ainda não são realezas, não é nada disso, mas são linhagens que a antropologia designa por grandes homens ou esfados, inícios do processo de esfaturas. Se passarmos para a Idade do Bronze e a Idade do Ferro, segundo, primeiro milénio antes de Cristo, e aqui está primeiro milénio depois de Cristo, claro que são números muito amplos, tendo em conta diferentes realidades regionais na Europa, mas teriam que ser apertados estas balizas em cada região. No nosso caso, certamente não é até 1000 depois de Cristo, é sobretudo segundo, primeiro milénio antes de Cristo, idades do bronze e do ferro. A tecnologia é a do arado pesado, com carro de rodas raiadas, portanto carros rápidos, e os atrelados. Os recursos animais, para além da lã, da carne e do leite, acrescenta-se a tração e a montada, o cavalo montado, ou os burros, enfim, a montada em geral. Os solos usados para a agricultura já podem ser e são solos pesados, argilosos, são os mais ricos e os mais difíceis de trabalhar. O povoamento é já em protocidades chitâneas, ou castros ainda antes das chitâneas, ou paralelo com as chitâneas, e já começa a haver os centros áulicos, quer dizer palacianos, aquele tipo de palácios labirínticos que vimos no Próximo e Médio Oriente e que conhecemos da literatura da origem das grandes civilizações do Próximo Oriente. A sociedade é uma sociedade de chefados, já avançada, a caminho dos estados, da sociedade estatal.
E depois, se continuássemos ainda para tempos mais recentes, Idade Média, teríamos ainda mais desenvolvimentos. A tecnologia do arado pesado, o uso do cavalo com estribo, picotas e azanhas, todo um conjunto novo de formas de obter água e de irrigar os campos. Os recursos animais, para além daqueles que já vinham de trás, incluindo tração montada ao serviço da guerra, a guerra, não é? Os solos são solos que, para além dos solos ricos agrícolas, passam a ser também os solos mais marginais, novamente mais difíceis de extrair rendimento, mas pedregosos, por exemplo, mas com capacidade, tendo em conta os instrumentos que já que se dispunha de produzir alguma coisa. O povoamento já é de cidades e a sociedade é uma sociedade estatal, evidentemente, uma sociedade organizada em Estados. Algumas ideias sobre estes solos, sobre isto que falei antes dos solos. Reparem este diagrama tirado da pedologia, por exemplo, que é a ciência na agronomia que estuda os solos, mostra-nos os 3 grandes tipos de solos que nós podemos considerar para estes efeitos. Não vamos aqui complicar, até porque não é nem a minha, nem certamente a área de especialidade da maior parte, da totalidade, diria, dos que assistem a estas sessões. Há 3 grandes tipos de solos, de elementos que constituem os solos. As areias, os siltes e as argilas. E os solos podem ser mais ou menos arenosos, mais ou menos siltosos, mais ou menos argilosos. Os solos mais argilosos são os mais ricos do ponto de vista do potencial da sementeira, da agrícola, da produção, digamos, das plantas. Mas são também os mais difíceis de trabalhar. Aqui temos outra forma que a pedologia utiliza, que é mais comum, de classificação dos solos. Os engenheiros agrónomos, os engenheiros agrónomos conhecem muito bem esta terminologia. Os solos entre classe A, que são os melhores, os ricos, onde praticamente tudo se pode semear, até aos solos de classe E, que são um pouco mais do que pedras e afloramentos rochosos e, portanto, quase muito erudidos e, portanto, quase impossível trabalho deles extrair o que quer que seja, embora seja sempre possível extrair alguma coisa. Em Portugal, devo dizer, por exemplo, que os solos de classe A são muito poucos. E, portanto, quando olhamos para as cartas de capacidade de uso dos solos do nosso território, nós verificamos que aquela faixa que é o verde mais intenso aqui, de solos de classe A, isto é em cabeça de vidro, vejam que é só umas nesgazinhas ali. A maior parte do território são solos de outras classes e até o amarelo intenso, que é a classe E, que são os de pior qualidade. Portanto, Portugal, o território português, não é especialmente favorizado pela qualidade dos solos, embora tenha algumas zonas do território com solos de grande qualidade da A e B. Aqui temos a representação de algumas daquelas elementos que anteriormente, nas sínteses anteriores, eram apresentados como, digamos, características das diferentes fases de evolução das sociedades de agricultores e pastores. O arado puxado por uma junta de bois, no Egito faraónico, já, portanto, sociedades estatais, ou etnograficamente, como é conhecido, são conhecidos estes arados simples, com juntas de bois e as cangas dos bois. Aqui também, inclusivamente, já para outro efeito, mais especializado, diria assim, o puxar as embarcações em locais da nossa costa. Isto poderia ser perfeitamente na Nazaré, hoje faz com tratores, antigamente era com juntas de bois, ou só com a força humana. E aqui, num outro exemplo, aqui com o burro a puxar o arado. Os arados, conforme a natureza do arado, precisam de uma força de tração bastante forte. Claro, os primeiros arados, mas esses eram não eram verdadeiramente arados, eram machados, encabados e arranjados de forma a ser puxados pelas próprias pessoas, por próprios humanos, com muito limitada capacidade de penetração na terra, e depois é preciso, conforme a natureza do arado, animais com maior capacidade de tiro, de força muscular, e aí os bois são os que têm mais força para poder puxar arados e fazê-los entrar na terra, arados de maior capacidade agrícola. Depois, para além dos arados, deste tipo de novos instrumentos de trabalho da terra, temos então o uso de produtos secundários a partir quer das plantas, quer dos animais. Reparem, a partir dos animais agora, a lã, o leite, o queijo. São 3 produtos da tal revolução dos produtos secundários. Nos vegetais a mesma coisa. Utiliza-se já não só para extrair alimento as tais papas, os tais pão a partir das gramíneas, mas passam-se já a semear, domesticar, semear, cultivar
algumas plantas para efeitos que não é os da obtenção direta de alimento. É, por exemplo, os de fazer fibras vegetais para vestuário. Agora, tudo isto é muito bonito, diria assim, é relativamente fácil de entender, de perceber, quando se tem imagens daquelas, dos tempos atuais ou subatuais, ou de épocas históricas, do Egito faraónico, o que seja. Agora, o problema é quando estamos em períodos mais antigos, de que não existe esta documentação, é o problema da visibilidade arqueológica. Como é que estas coisas que são em grande medida difíceis de documentar arqueológica se documentam? Bom, nós temos pistas nesse sentido para todas elas. Reparem, por exemplo, aqui é uma planta de campos na Inglaterra, em vários locais. Portanto, temos a Inglaterra, a Dinamarca, a Polónia. Portanto, são vários desenhos, mas o mais importante, aquilo que eu queria sobretudo referir, é o do lado esquerdo, que é em Avebury, na Inglaterra, portanto, da zona também onde conhecemos Stonehenge, tudo isso. E reparem que é o levantamento de marcas de arado antigas e junto próximos de monumentos megalíticos, de blocos megalíticos. E é evidente a existência de um campo profundamente sulcado por arado. Este tipo de, digamos, de documentação não é nada fácil de obter, porque os arqueólogos normalmente o que têm para aceder ao passado são pequeníssimas janelas que são os sítios arqueológicos. É preciso ter um acesso em larga escala ao campo antigo, às superfícies antigas, para poder perceber. Isso foi possível, foi possível já em vários locais, começou por ser quer no sul da Inglaterra, quer na Alemanha, quando se fizeram trabalhos extensivos, que eu já referi antes, no Neolítico, que documentaram aldeias do Neolítico nesses campos, e até em Portugal também houve alguns trabalhos nesse sentido. Portanto, temos aqui alguma documentação. Reparem, aqui temos ainda o mapa com a distribuição de sítios onde se documentaram marcas de arado do Neolítico final, do Neolítico avançado, ou do início da Idade dos Metais, na Europa Central, e vejam ali muito centrado, não é só, mas com muita informação na Alemanha, mercê dos trabalhos de impacto ambiental que se começaram, foi na Alemanha que se começaram por fazer em grande escala, na sequência da instalação de redes de autoestrada, de gás, etc. Estes são alguns dos desenhos de arados primitivos, encontrados em vários sítios arqueológicos também da Europa, sobretudo nas zonas do Loess ou dos lagos, que é onde se conservam inclusivamente restos orgânicos, madeira, mais tempo. Temos aqui sítios da Ucrânia, da Alemanha, da Polónia, de vários locais. Vejam, portanto, um arado muito primitivo. Em Portugal, há também informação destes povoados do Neolítico médio final, antigo evolucionário, médio final, por exemplo, nas escavações em ampla escala, em grande escala, que foram os primeiros que fizeram em Portugal, na sequência do projeto do Gabinete da Área de Sines e do Impacto Ambiental, foi o primeiro grande projeto de impacto ambiental que se fez, conduzido pelos nossos colegas Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva. E reparem, aqui é a escavação, uma das escavações que eles empreenderam, neste caso num povoado neolítico do Val Pincel, em ampla escala, com visibilidade. Mas regresso atrás para salientar isto. Trata-se de povoados daquela fase dos povoados em solos arenosos, ainda e litorais, portanto, da fase mais antiga média do Neolítico. Aqui, por exemplo, ao contrário, já mostrei este slide numa sessão anterior, é da planície do Álamo em Monsaraz e, portanto, solos argilosos, dos melhores solos que temos em Portugal. Uma fase mais avançada, Neolítico Médio, final e início da Idade dos Metais. E já mostrei também este mapa, onde precisamente de Monsaraz, de Requengos de Monsaraz, com o rio Álamo ali bem marcado no centro. E aqui vimos em maior aproximação a mesma Ribeira do Álamo, que já mostrei no mapa que já mostrei antes e que vemos ali o local povoado entre aspas de agregação simbólica que se situa na cabeceira desta Ribeira do Álamo e portanto dos campos ricos de cultivo que emarginam e que deram origem a esta riquíssima civilização megalítica, portanto Neolítico Médio final, Calcolítico inicial.
Depois passamos para a fase propriamente muito neolítico final, ou idade do cobre, mais normalmente, que é a dos povoados em alguma altitude, não em altura máxima, não é tipo Citânias ou Castros, que isso só aparecerá mais tarde, mas em alguma altura, já em média altura, fora das planícies, da imediata proximidade das planícies aluviais, que são e fortificados. Este é um exemplo, não, para os mais conhecidos normalmente são na Extremadura ou no Alentejo ou até no Algarve, mas este, por exemplo, é em Freixo de Nomão e, portanto, para demonstrar que eles existem em todo o nosso território. Para além disso, também nesta fase mais do Neolítico, ao longo do Neolítico, as grutas naturais usadas como necrópolis, é o caso da Gruta do Escoral, desde o início, e depois a construção dos monumentos megalíticos, e depois ainda, acrescentando aos monumentos megalíticos, os monumentos de falsa cúpula, que às vezes têm uma componente megalítica, outras vezes não. São mesmo já monumentos feitos todos com pedra miúda e numa construção bastante complexa própria destas sociedades já do final do Neolítico e da Idade do Cobre. As formas de cerâmica. A cerâmica documenta também essas, continuamos a falar de visibilidade arqueológica. A cerâmica documenta também essas de revolução dos produtos secundários, com novas formas de fundo plano, formas que se aproximam da caneca, do copo, portanto, de conter no interior não é água, necessariamente, e provavelmente na maior parte dos casos não serão copos de beber água, é para conter leite, para conter outras bebidas que decorrem precisamente, passamos destas cerâmicas mais antigas e lisas, de formas hemisféricas, para as cerâmicas de fundo plano, os chamados copos, e onde já se também possui novamente, onde regressa a decoração. Estes são chamados copos canelados, porque, como veem, têm caneluras, têm bandas caneladas em toda a volta, ou normalmente mais até acima, na zona mais da zona de beber, mas eventualmente em toda a superfície do copo. Aqui temos uma tipologia de copos canelados com este dado adicional, que é, se não estou em erro, foi o meu colega João Martínez, João Sena Martínez, que primeiro chamou a atenção para isto. Este quadro, salvo erro, memória meu, pertence-lhe até, e que é uma indicação de que estes copos têm capacidades de contenção regulares dentro de uma escala lógica de capacidade, como se fossem, não direi medidas, mas vasilhas de capacidade que tende a ser standardizada. Para além disto, temos os vasos de fundo plano e gargalo fechado para conter líquidos dentro e não entornar facilmente. E temos uma coisa muito importante e extremamente sugestiva. Estes fragmentos, que poderão não entender o que sejam, estes fragmentos de cerâmica toda esburacada, mas que aqui percebe-se melhor o que é. Reparem, são queijeiras. Ou seja, isto, para coalhar, para conter dentro o produto inicial, portanto, o leite com a gordura, o leite, a nata, diria, as natas, e depois coá-las, até ficar queijo, não é? Portanto, a queijeira é um dos objetos arqueológicos de maior visibilidade para a documentação da chamada Revolução dos Produtos Secundários. Aqui temos uma outra. Agora, nós dentro da revolução dos produtos secundários, daquilo que chamamos de revolução dos produtos secundários, podemos distinguir entre dois momentos. Aquilo que, inclusivamente, o seu teorizador chamava a primeira e a segunda revolução dos produtos secundários. A primeira no quarto milénio antes de Cristo e a segunda no terceiro e segundo milénio antes de Cristo. A primeira sem roda e sem o carro e a segunda com a roda e com o carro. A questão aqui da roda e do carro é muito importante para a nossa intelecção, compreensão da pré-história. Muitos autores que colocam o fim da pré-história em vários momentos, como eu já antes procurei explicar. Um deles é este também, a distinção entre sociedades que ainda não tinham o carro e a roda e aquelas que já o tinham. Aqui, portanto, do Sherratt, como já disse antes, portanto, quem pela primeira vez desenvolve estes conceitos da revolução dos produtos secundários, o quadro que ele apresenta até chegar ao arado e ao carro. Não é?
a debulha de cereais, primeiro, depois as correias com arnês, depois a canga e a barra de tração, portanto, cada vez uma situação mais sofisticada. Primeiro, os animais, um só animal de tiro, depois animais emparelhados, e a complexidade, a complexificação tecnológica vai em paralelo no que diz respeito ao uso dos animais para o arado e para o carro. Vejam ainda estes quadros muito sugestivos também, que são os sítios iniciais onde se documentou quer o cavalo de montada, quer o boi de tração, quer o burro de carga, em regiões diferentes, mas com alguma proximidade, entre aspas, entre elas. Ou seja, é um processo que, por um lado, é antropológico, mas certamente também é histórico. Em cada uma destas regiões haveria contactos e os animais que foram mais usados em cada uma delas, para este tipo de usos secundários, eram os animais mais facilmente adaptados a cada um dos ecossistemas existentes em cada uma destas regiões. O burro mais capaz de sobreviver em climas mais difíceis, mais áridos, o boi naquelas zonas dos grandes planícies aluviais e o cavalo de montada nas estepes, nas zonas abertas, onde em estado selvagem ele existiria e foi depois domesticado. Depois, numa fase mais seguinte, já estamos a falar do terceiro 3000 a.C., a expansão a partir destes focos originais, documentada arqueologicamente, quer pelos ossos, quer por os objetos relacionados com cada uma destas funções, a montada, o carro, as possíveis expansões também aqui. Depois há a própria domesticação do dromedário, dos camelídeos, quer no sul da Arábia, quer depois já indo mais para o continente asiático, pleno. E temos finalmente, cerca de 2000 a.C., e depois desenvolvendo-se por o segundo milénio antes de Cristo, o carro chariot, portanto o carro que tende a ser cada vez mais um carro ligeiro, que acaba por ser depois um carro de combate. Ainda mais elementos interessantes da teorização do Sherratt. Aqui vemos posto com cronologia, não é? Com indicação mais a oriente de épocas mais antigas, da evolução do arado, os vários tipos de arado. O mais antigo é o arado simples em V, com guião em V, simplesmente, até aos arados mais complexos, que supõem já juntas de bois para os puxar e tudo isso. Portanto, situamos entre 5000 AC, 4000 AC e depois para o Ocidente 3000 AC. Aqui está o arado, não é dos mais primitivos de todos, mas primitivo. E depois, muito interessante, a questão das rodas e do carro, portanto, não é? Aqui já temos representações de carros primitivos. Um dos trabalhos que ainda hoje, não obstante as décadas que passaram, continua a ser mais interessante sobre a origem da roda é este do Stuart Piggott, que recentemente tem sido muito falado por causa do filme The Dig, em que a grande escavação em que que é os achados no sul de Inglaterra, em que ele aparece ainda jovem, antes de ter ido depois para a Índia, etc. Mas mais tarde, já com o arqueólogo conceituado que todos reconhecemos, entre outras obras, tem este grande trabalho, esta grande síntese monumental e ilustrada, muito interessante, sobre as mais antigas transporte em rodas, sobretudo na Europa e Próximo Médio Oriente. E depois há muitos outros trabalhos, evidentemente. Mas o que é interessante notar é que a invenção da roda, não tem necessariamente de estar ligada ao seu uso económico. Designadamente transportar provisões, para efetivamente transportar bens, ou menos ainda, que isso é mais tardio, para usar na guerra. Não, a roda é inventada inicialmente em muitos povos apenas, o que é extraordinário, como brinquedo, para pôr em brinquedos de crianças. Era assim, por exemplo, na Mesoamérica. Nos povos, designadamente nos Incas, que não tinham o carro com roda funcional, até porque a natureza orográfica do terreno não justificava que tivesse. Tinham domesticação dos animais que a pé e carregando às costas as cargas andavam pelos trilhos, carros não seriam aí muito úteis, pelos trilhos de montanha, mas tinham a roda para brinquedos de crianças. Aqui temos alguns exemplos.
É quase custa acreditar como é que, havendo a consciência da roda e a utilidade da roda, ela não era funcionalmente utilizada. Mas era assim. Temos aqui exemplos. Depois, já no contexto nosso, da Europa e próximo Médio Oriente, temos a mesma representação de brinquedos ou de objetos votivos, não sabemos bem, em muitos casos, com a roda, mas aqui já num contexto em que a roda funcional, em tamanho real, diria assim, de uso na paisagem, existia. É o caso, por exemplo, deste excelente boi sobre rodas do quarto milénio de Cristo na Roménia. Ou depois muitos outros. Portanto, são todos objetos encontrados arqueologicamente, alguns num contexto das civilizações do Eufrates, outras já na zona europeia, na Europa, portanto, como este magnífico carro. E os primeiros achados que nós temos de rodas propriamente ditas são do quarto milénio antes de Cristo, como este, por exemplo, que é dos mais famosos, de Ljubljana, na Eslovénia, que é uma roda que é maciça, embora não de um só bloco, outras já feitas de um só bloco. As primeiras rodas eram rodas maciças. Portanto, temos aqui alguns exemplos arqueológicos, neste caso da Suíça. Ou este outro ainda, da Holanda. Não é? E este sim, num bloco de madeira maciço e único. Portanto, as primeiras rodas que nós encontramos eram rodas pesadas, muito pesadas, feitas num bloco único de madeira ou através da colagem entre si, da emalhetagem entre si de diferentes blocos, mas sempre no conceito de roda maciça. Aqui está a explicação de como eram obtidas estas rodas maciças. Ou totalmente de um só bloco, ou como digo, ou através do encaixe, emalhetagem, se é que se diz assim, de diferentes toros de madeira. Aqui outro exemplo arqueológico. E o mapa da distribuição das rodas conhecidas na Europa Central e Oriental e no próximo Oriente, no Vale do Eufrates, anteriores ao segundo milénio antes de Cristo. Como veem, já há uma expansão bastante grande da roda, não é? Em rigor, pelo menos que seja do meu conhecimento, não podemos afirmar com segurança qual a origem da roda. Normalmente atribui-se muito aos Sumérios, à civilização suméria, portanto ao Eufrates. Não sei se pode ser assim tão seguro nisso, porque ela aparece desde o quarto milénio, como digo, em vários locais ao mesmo tempo e fora, claramente, em alguns locais, fora da zona do Eufrates. Depois, os veículos da segunda metade, agora já não estamos a falar do início, mas da segunda metade do segundo milénio, espalha-se muito. O registro arqueológico de rodas e veículos, de algum tipo de relação entre roda e carro. Aqui temos exemplos arqueológicos destes tipos de achados iniciais de rodas e de alguns restos arqueológicos que documentam os carros, e depois temos uma forma particularmente interessante de registro da roda, que é a arte rupestre. Aqui temos a representação de carros com rodas em vários sítios de arte rupestre da Europa que existem desde no primeiro milénio antes de Cristo, desde a Escandinávia até, podemos dizer, até Portugal. Não quisemos desmontar nenhum português aqui, mas está em Espanha, por exemplo, não é? E reparem, é muito evidente que são carros, por exemplo, se virem os dois de baixo, quer o 7, quer o 8, representam carros no caso do 8, com muita evidência, uma parelha de bois a puxá-lo e 4 rodas. O caso do 7, podemos admitir que é só um animal, ou nem sequer o animal, é só a canga que está representada, e 2 rodas. Mas a ideia do boi a puxar o carro é a mais sugestiva dos bois de aparelho, ou do boi simples, de aparelho de bois a puxar os carros, é muito sugestiva na arte rupestre. Esta é uma representação absolutamente extraordinária, notável, não é? Em que se vê um homem agarrar um carro, ou um arado, ou um carro com um arado de carro, diria mais um arado, com 4 rodas, uma relha no meio e 2 grandes bois a puxarem o conjunto. Em Portugal temos representações possíveis desta realidade no chamado, entre outros locais, para já neste que é no santuário exterior, rupestre exterior do Escoral. Por baixo é a Gruta do Escoral e à superfície há um povoado, e por baixo do povoado, que vemos ali um bocado de muralhas,
Temos as rochas cobertas por arte rupestre, onde alguns colegas, designadamente o nosso colega Mário Varela Gomes, identifica a existência de representações do carro e do boi a puxar o carro. É muito interessante notar esta sacralização do mesmo local. O local começa por ser necrópole de deposição no Neolítico, continua a ser, e até já antes, no Paleolítico era um santuário também, com arte parietal. Depois continua a ser o interior da gruta usado como necrópole, e num determinado momento, que é final do Neolítico, passagem para o Calcolítico, passa-se a usar ainda com valor simbólico, ritual, o exterior, porque estas gravuras rupestres nas rochas representam ainda um caráter sagrado do local. Mas depois há um corte do sagrado para o civil e instala-se por cima um povoado, pura e simplesmente. É muito interessante notar nos sítios arqueológicos quando existem estes cortes culturais, civilizacionais, em que o uso que lhe foi dado, neste caso milenarmente, ao sítio, a apropriação simbólica, passa a ser outra completamente diferente. Aqui temos mais representações, agora ainda mais evoluídas, porque começamos a ver armas, mas ainda os carros, noutros sítios, neste caso em Itália, e enterramentos. Já estamos aqui a falar, entramos pela Idade do Ferro dentro, ao final da Idade do Bronze, e estamos a falar já de enterramentos com o carro junto ao morto. É o caso, por exemplo, deste, ainda do segundo milénio antes de Cristo, na Arménia. O Cáucaso desempenha um papel muito importante. O Cáucaso é um importante, que sempre foi ao longo da história, para mal e dos seus habitantes, que muitas vezes foram sujeitos a guerras, e ainda hoje continuam a ser. É um local de passagem fundamental, não é? São corredores de passagem entre regiões, e isso conduz a que os vestígios arqueológicos do carro e da roda no Cáucaso sejam muito, muito importantes. Um exemplo de escavação arqueológica, e aqui temos o carro já de outro tipo completamente. O carro de rodas raiadas, o carro ligeiro, portanto, o carro rápido, que já não é puxado por bois, porque o carro da roda maciça era um carro muito pesado, que facilmente se atascaria e que precisava de uma força muscular muito grande para o puxar, para o fazer mexer. Aqui não, é um carro de rodas que, limitado na sua deslocação, só em locais em que o piso fosse seco, e até eventualmente caminhos, já estradas, antepassados de estradas, que permitisse o carro deslocar-se sem se atascar. Mas tinha outra vantagem, era a rapidez, e certamente já seria puxado por cavalos. E, portanto, usado mais na guerra. Temos aqui já um dos mais conhecidos, neste caso de francês, túmulos do sul da França, se não estou em erro, digo de memória, Vix, que é onde já estamos na Idade do Ferro, e portanto um enterramento complexo de algum guerreiro, príncipe guerreiro, com o seu carro de combate. E depois há a ritualização, propriamente, o carro de cavalo, o carro de rodas e de cavalo, com vários tipos de iconografias simbólicas que representam o mundo, o nascer e o final. Olhem este, por exemplo, que é dos mais interessantes, que é do território português, que é de Vilela, Paredes, da Idade do Ferro, portanto estamos a falar de cultura castreja, em que, segundo esta reconstituição, ele foi encontrado partido, e esta é a reconstituição mais comumente aceita, não quer dizer que seja a única possível. Nós vimos um carro com 4 rodas, só 2 é que estão bem preservadas, comprido, com todo um ritual por cima, um cortejo ritual que está a decorrer por cima, parece ser de ofrenda de uma cabra, mas com 2 juntas de bois em lados opostos e caminhando para lados opostos. Se esta montagem ele foi encontrado partido é correta, temos aqui algo totalmente simbólico, porque não poderíamos imaginar um carro funcional em que os bois caminhassem cada um para o seu lado. Não é? Outra alternativa era montar este carro de modo a que as 2 parelhas de bois fossem uma à frente da outra. Mas já há explicação para esta simbólica, para este ritual e para esta disposição das parelhas de bois. Depois temos os carros conhecidos iconograficamente já das épocas pré-clássicas, seja na Grécia Antiga, seja na Grécia Clássica, própria na Grécia pré-clássica e na Grécia Clássica. Este, e termino com este slide, é um dos mais conhecidos expoentes da arte da Grécia, a grega arcaica, a grega antiga ainda, que é a do Auriga de Delfos, não é? Portanto, o célebre Auriga de Delfos,
que tem na mão ainda as rédeas do carro que conduzia. Bom, e por aqui ficamos hoje. Amanhã terminaremos a nossa emulação com o 10º tema.